Bom dia, pessoal, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Bom dia, bom dia. Beleza, deixa eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só me avisem aí se estão conseguindo visualizar os slides e tal, certinho. Sim, dá pra ver. Dá pra ver. Beleza. Pessoal, vamos lá então. Estamos iniciando aí a nossa quarta aula ao vivo da disciplina de organização. Que organização? Que cara? Escrevi errado isso aqui. Peraí que tem alguém querendo entrar aqui, só um minutinho. Eu escrevi o nome da disciplina errado aqui, velho. Hardware e sistemas operacionais. Agora sim. Então, estamos aí na nossa quarta aula de hardware e sistemas operacionais. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre a representação numérica computacional. Então, só para a gente dar uma relembrada, o que a gente viu na aula ao vivo anterior? Então, a gente falou sobre as unidades de armazenamento computacionais. Então, viu lá desde o bit, byte, megabyte, todas as unidades que a gente tem conhecimento até hoje. Falou um pouquinho sobre elas. A gente viu como faz a parte da conversão entre essas unidades, tá? Então, desde unidade menor para uma unidade maior, onde a gente tem que fazer a questão daquela divisão por 1024, e a conversão das unidades maiores para unidades menores, quando a gente tem que fazer, então, a multiplicação por 1024. Só um minutinho. Mais gente entrando aí. Tá? Então, isso que a gente viu na aula passada. Lembrando que quando a gente tinha conversão de unidade menor para unidade maior, a gente fazia uma divisão. E quando a gente tinha uma conversão de unidade maior para unidade menor, a gente fazia uma multiplicação. Aí tinha aquela questão daquela tabelinha, o número de saltos que a gente tinha que fazer lá para decidir o número de vezes que ia precisar dividir ou multiplicar de acordo com a conversão que a gente estava fazendo. Então, aí vocês tiveram uma lista lá de exercício grande para fazer com essas conversões e tal. Outra coisa que a gente teve também na aula passada foi falar dessa diferença aqui de velocidade de transmissão e velocidade de download. Lembrando que a diferença básica é que a velocidade de transmissão normalmente é medida em bits, enquanto a velocidade de download ele é medida em bytes, tá? Então aí a gente tinha aquela conversão lá que tinha para fazer, da tua velocidade da internet, para converter para velocidade de download e tal, para que a gente conseguisse então fazer o cálculo do tempo de download. Então também, vocês tiveram vários exercícios na lista para fazer sobre isso. E uma das outras coisas que a gente falou na aula passada também foi em relação ao tamanho dos discos. Só um minutinho que tem mais gente pedindo para entrar. Sobre o tamanho dos discos rígidos, nossos HDs, pendrives e tal, que tem aquela diferença entre o tamanho comercial, que é aquele tamanho que está na etiqueta, quando a gente compra o HD, versus o tamanho real. Então a gente viu por que acontecia essa diferença aqui entre o comercial e real. A gente até falou, será que é sacanagem, não é e tal. Então a gente falou um pouquinho sobre isso. E aí, óbvio, vocês tiveram nessas 2 últimas semanas aí essas listas de exercícios sobre esses assuntos para fazer. Inclusive, a lista termina o prazo de entrega hoje. Então, se alguém ainda não entregou, tem até hoje às 11h59 para fazer essa entrega. Então, basicamente, isso que a gente viu na aula passada. Pessoal, só lembrando que eu não sei quem que está aí, que é da turma da tarde, mas a gente está juntando as 2 turmas hoje, a turma da manhã, de hardware, e a turma da tarde, na aula de hoje, tá? Porque, como é a mesma aula, não faz muito sentido eu ficar dando 2 aulas iguais em 2 dias, diferentes. Então, hoje a turma da tarde vai participar com vocês, no horário da turma da manhã. E na próxima aula ao vivo, ou seja, não na semana que vem, na próxima, vocês, que são a turma da manhã, vão participar no horário da turma da tarde, que é nas quintas-feiras, das 1h30 às 2h20, tá? Mas eu vou publicar para vocês lá no Google Class um anúncio. Então, por isso que tem gente entrando agora, ainda, porque eles estavam numa aula até agora, às 10h10, se eu não me engano, 10h15. Então, o pessoal está terminando de entrar aí agora. Então, o pessoal da turma da tarde, hoje é na aula de vocês, e na semana, não na que vem, na próxima aula ao vivo,
Deixa eu só confirmar o dia aqui. A próxima aula ao vivo nossa vai ser, na verdade não vai ter, vai ser só depois das férias, tá? Então, aí vocês vão participar um dia no horário deles. Então eu vou ficar juntando as turmas para facilitar essa questão de eu não precisar ficar dando a mesma aula para 2 turmas diferentes e tal. Então eu otimizo um pouco mais o nosso tempo aí. Esperar mais um minutinho aqui só porque tem bastante gente entrando ainda. Bom, então vamos dar sequência aqui na aula. Se alguém chegar ainda atrasado, eu vou permitindo o acesso ali. Então isso aqui, como eu falei, foi o que a gente viu na aula anterior, tá? Sobre as unidades de armazenamento, velocidade de transmissão e aquela questão do tamanho em disco rígido. O que a gente vai ver a partir de hoje e as próximas aulas? Na aula de hoje, basicamente, o que a gente vai ver é sobre o sistema numérico computacional, tá? Como que o computador utiliza esse sistema e, principalmente, o que a gente vai ver é as formas de conversões, então, de conversão. Basicamente, o computador utiliza o sistema binário, como eu falei para vocês já na aula passada, em cima desse sistema binário, o computador ele faz todos os cálculos que ele precisa fazer, operações lógicas e tal, e, obviamente, o computador precisa fazer algumas conversões. A gente vai ver como que funcionam essas conversões do sistema binário para o sistema decimal, que é o sistema que a gente utiliza. Então, basicamente, são 3 formas: notação posicional, divisão sucessiva e regra da régua. A gente vai ver essas 3 formas e ver como que faz a conversão entre elas, tá? E aí, nas próximas aulas, a gente vai ver outros 2 tipos de sistemas, que são sistemas que o computador utiliza também, que é o sistema octal e o sistema hexadecimal. Não vou colocar na aula de hoje, porque, primeiro, pelo tempo, e segundo, para não confundir essa questão aí das conversões. Então, a gente vai ver um sistema certinho por aula, tá? Que daí fica mais fácil para vocês gravarem como que é a diferença entre cada um desses sistemas. Então, basicamente, como eu falei, o sistema que o computador utiliza é o sistema binário, ou seja, o sistema na base 2, ele basicamente contém apenas 2 elementos. Eu comentei isso com vocês na aula passada, quando a gente falou sobre o armazenamento, que a menor unidade de medida que o computador tem é o bit. E o bit ele só aceita 2 valores, ou é 0 ou é 1. E é basicamente em cima desse sistema de zeros e uns, que é o sistema binário, que o computador trabalha. Ou seja, o computador está trabalhando em cima dos bits, tá? Então, esse sistema de base 2, ele só utiliza, como eu falei, os 2 dígitos, 0 ou 1, para representar todas as informações, cálculos, operações que o sistema faz, tá? Os microprocessadores que a gente utiliza aí nos nossos computadores e tal, eles utilizam esse sistema binário, ou seja, somente os valores zeros e uns, para conseguir manipular os dados, tá? Então, os processadores, memórias e tal, eles operam grupos de bits, ou seja, grupos de valores zeros e uns, os quais são chamados normalmente aí de palavras, ou seja, então o nosso processador ele faz a operação sobre palavras. O que é a palavra? Um conjunto de bits. Aí varia de arquitetura para arquitetura qual que é o tamanho dessas palavras. Então, por exemplo, você compra um processador de 32 bits. Quer dizer que as palavras de processamento daquele processador são de 32 bits, ou seja, 32 valores lá entre 0 e 1. Tem processadores que trabalham a 64 bits. Então quer dizer que a palavra dele tem 64 bits. Por exemplo, uma placa de vídeo. As placas de vídeo mais novas hoje, elas utilizam um sistema de 492 bits. Então quer dizer que ela consegue processar bem mais informação por clock, né, por ciclo de tempo. Tá? Então, como eu falei, o sistema binário ele é a base para lógica booleana, que é a lógica que é utilizada pelo processador para fazer todo o processamento e manipulação de informações. Essa lógica booleana, ela vem da álgebra booleana. Vocês vão ver isso aqui em matemática. Eu não sei dizer para vocês qual ano que vocês vão ver isso aqui, mas vocês vão trabalhar com isso aqui possivelmente, tá? E essa álgebra booleana, ou a lógica booleana, ela permite a gente fazer, ou o computador fazer, operações lógicas e operações aritméticas usando apenas esses 2 dígitos, ou seja, usando apenas zeros e uns. Então a gente consegue fazer tudo que é operação, tudo que é cálculos, utilizando somente como base esses 2 dígitos, tá? Basicamente como eu falei, os dígitos são o verdadeiro ou o falso. Basicamente, para o computador, ele significa ligado ou a presença de energia, e desligado a ausência de energia. Então, lembrando que o 1, ele significa que quando você tem a presença de energia naquela frequência, naquele ciclo de clock, e o falso, o 0, que é quando você tem a ausência de energia.
Então, toda a eletrônica digital, que é a eletrônica atual que a gente tem, ela é baseada no sistema binário e, consequentemente, baseada na lógica booleana, que opera em cima desse sistema binário. E, basicamente, o que a gente vai ver aqui na aula agora no começo, a gente vai trabalhar com essa parte aqui da forma de conversão, e mais para frente a gente vai trabalhar com a aritmética binária. Então, ou seja, a gente vai ver como que funciona realmente esses cálculos, o que o computador precisa fazer, muitas vezes, para fazer essas conversões e as operações que ele faz. Tá? As formas de conversão do sistema binário para o sistema decimal, que é o sistema que a gente utiliza, basicamente são essas três. Então, é a notação posicional, a divisão sucessiva e a regra da régua. Basicamente, a gente vai ver essas três formas, e cada uma tem o seu propósito diferente, a gente vai ver isso como funciona. Como que funciona, então, a conversão por notação posicional? Basicamente, a notação posicional, ela diz que cada bit de um número, representando ele em binário, ele tem um peso, tá? E esse peso vai determinar, então, a magnitude daquele número como um todo, mas cada dígito dele tem um peso. Então, por exemplo, aqui eu tenho um número binário, ó. Cada número, ou cada dígito desse número, ele tem um peso diferente. E eu posso utilizar esses pesos, então, para eu conseguir chegar no valor decimal que esse número binário aqui representa. Então, para eu conseguir calcular esse valor total, ou seja, qual que é o valor decimal que esse número em binário aqui representa, eu tenho que considerar todos os bits daquele número e qual que é o peso da posição em que aquele número aparece. Então, esse número aqui está representado, ó, 110, 101, eu posso trazer ele nessa representação de notação posicional aqui, e aqui entram alguns conceitos importantes quando a gente vai fazer a conversão. Primeiro conceito importante, o conceito de LSB e MSB. O LSB é o Less Significant Bit, ou o bit menos significante, e o MSB é o Most Significant Bit, ou o bit mais significante. Então, quer dizer, aquele bit que tem um peso maior para aquele número, ele é o MSB, e aquele bit que tem o menor peso para o número é o bit LSB. Analisando o número binário, o LSB é sempre o primeiro dígito da direita para a esquerda. Então, a gente sempre analisa o número daqui, ó, da direita para a esquerda. Então, o primeiro dígito da direita é sempre o LSB, que é o menos significativo, e o último dígito da esquerda é o dígito MSB, ou aquele mais significativo. E aí, cada número desse, ou cada dígito, ele tem o seu peso, como representado aqui por essas setinhas. Então, o sistema binário é um sistema na base 2, então ele é a base aqui, ó. E aí, cada dígito, ele tem a sua posição e vai representar qual que é o peso que ele tem. Então, o primeiro dígito que aparece aqui, na verdade, ele está na posição 0. Então, o peso dele é 2 elevado a 0. O segundo dígito, ele está na posição 1. Então, o peso dele é 2 elevado a 1. Terceiro dígito, ele está na posição 2. Lembrando que eu sempre começo na posição 0. Então, ele é a mesma coisa. O peso dele é 2 elevado a 2. E assim por diante até o último. 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e 2 elevado a quinta. Percebam que o último dígito aqui é o que tem o maior peso. Ó. Por isso que ele é dito como o mais significativo, porque ele é o que tem o maior peso. E o dígito, o primeiro aqui do número, ou da direita, o primeiro, ele é somente o 2 elevado a 0, então quer dizer que ele é o dígito menos significativo, porque ele vai ser o menor dígito em peso aqui que eu tenho. O que eu vou fazer? Como que eu faço, então, para converter esse número em binário aqui em cima, tá? Para decimal? O que eu vou fazer? Vou pegar todos esses pesos de cada um desses dígitos e eu vou multiplicar esse peso pelo valor da sua respectiva posição. Ou seja, por exemplo, eu tenho 1 aqui, eu vou multiplicar 1 vezes 2 elevado a 0 e vou somar com o restante, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado ao cubo, mais 1 vezes 2 à quarta, mais 1 vezes 2 à quinta. Ou seja, basicamente eu poderia ignorar esses aqui que eu tenho 0. Ó. Então, esses dois dígitos aqui eu não tenho nada. E eu faço a somatória do restante aqui. Então, por exemplo, eu teria 2 elevado a 0, mais 2 elevado ao quadrado, mais 2 elevado à quarta, mais 2 elevado à quinta. Fazendo essa conversão, esse cálculo e somando os resultados, eu tenho que esse valor aqui em binário seria igual a 53. Tá? Porque eu estou pegando o valor dos pesos de cada dígito, onde eu tenho o 1,
e faço a somatória. E aí eu chego no meu valor em binário. Então, vou fazer um exemplo aqui, ó. Então, eu tenho esse número representado em base 2. Então, sempre quando vocês tiverem exercícios desses para fazer, vai aparecer assim, ó, o número entre parênteses e fora vai estar um númerozinho pequenininho aqui, ó. Esse número pequeno que aparece fora vai te dizer qual que é a base que está representando aquele número que está entre parênteses. Então, por exemplo, eu tenho esse número aqui em parênteses, ele está representado na base 2, ou seja, em binário. Então, eu tenho o número aqui 1, 1, 0, 0, 1. Eu vou pegar agora os pesos de cada uma dessas posições. Lembrando que esse dígito primeiro aqui, ele é o LSB, tá? Que ele é o menos significativo. E o último dígito aqui, ele é o MSB, que é o mais significativo. Então, esse primeiro dígito da direita aqui, ele equivale a 2 elevado a 0. Esse dígito aqui, ele equivale a 2 elevado a 1. Esse aqui, 2 elevado a 2. Esse aqui, 2 elevado a 3. E esse aqui, 2 elevado a quarta. O que eu tenho que fazer agora? Multiplicar o dígito pelo seu respectivo peso. Ou seja, como eu tenho 0 aqui, qualquer coisa multiplicado por 0 é 0. Então, eu posso eliminar esse e posso eliminar esse. Tá? Agora, onde eu tenho 1, o que vale é o peso daquela posição. Então, por exemplo, eu tenho na posição 0 aqui, 2 elevado a 0, que vai ser igual a 1. Aqui eu vou ter 0, aqui eu vou ter 0. Aqui eu tenho 1, então eu vou ter 2 elevado ao cubo, 8. Tá? E aqui no próximo, eu tenho 2 elevado à quarta, 16. Se eu quero saber qual esse número aqui agora representa, eu tenho que somar esses pesos. Então, eu vou somar o 1, o 8 e o 16. Então, 16 mais 8 aqui eu tenho 24, mais o 1 que sobrou lá, eu vou ter 25. Então, aquele número em binário ali em cima é a mesma coisa que o 25, representado aqui, então, na base 10. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Não. Pessoal, deu para entender essa conversão aqui pelo sistema de notação posicional? Basicamente, a conversão é relativamente simples. O que a gente tem que fazer é pegar os pesos de cada uma das posições e você vai somar daquelas posições onde o 1 aparece, tá bom? Então, essa é a forma de conversão, então, pela notação posicional. Percebam que a forma da gente fazer essa conversão, basicamente eu tenho um número binário em base 2 e a conversão serve para a gente jogar ele para a base 10, ou seja, para a base decimal. Então, a notação posicional só vai servir para converter de binário para decimal, certo? O processo contrário até daria para fazer, mas ele é um processo um pouco mais complicado. Então, normalmente, se eu quero fazer o cálculo inverso, ou seja, eu tenho um número decimal e eu quero jogar ele para binário, o que eu vou fazer é usar a próxima técnica, que é a divisão sucessiva. Essa técnica, então, de divisão sucessiva, o que ela diz? Ela serve para converter um número decimal, ou seja, base 10, para um número em binário, base 2. Tá? Então, é essa conversão nesse sentido. E para fazer essa conversão, o que eu tenho que fazer? Divisões sucessivas pelo 2, ou seja, o 2 é a base para quem eu estou querendo converter. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui o número 29, e eu quero converter ele para binário. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 29 e vou dividir ele uma vez por 2. Que é a primeira divisão aqui, ó. 29 divididos por 2, só que aqui deu o resultado 14. Se eu pegar o 29 e dividir por 2, vocês vão ver que não dá 14. Ó, pegar 29 dividido por... Opa, dividido por 5 não. Divididos por 2, eu tenho 14,5. O que acontece quando eu vou fazer esse tipo de conversão? Então, eu fiz aqui, ó, 29 divididos por 2, o resultado aqui deu 14. Eu ignoro o que eu tenho depois da vírgula e pego só a parte inteira. Então, essa técnica, ela vai trabalhar com os restos da divisão. Então, por exemplo, eu vou pegar 29 divididos por 2, dá 14,5, eu esqueço o que tem depois da vírgula aqui e vou guardar só a parte inteira. É o que foi feito aqui, ó, 14. Só que agora, se eu pegar 14 vezes 2, dá 28. Eu vou ter aqui o resto 1. E é esse valor de resto aqui que eu tenho que guardar, que é com ele que eu vou formar o meu número binário. E eu sigo a divisão com o valor do resultado aqui que deu. Então eu vou seguir. Fiz a primeira divisão aqui do 29 por 2, guardei o resto 1 aqui. Agora eu sigo com o 14. 14 divididos por 2 dá 7. 7 vezes 2 dá 14 mesmo, eu tenho o resto 0. Beleza? Sigo a divisão com o 7 aqui agora.
7 divididos por 2 daria 3,5. Eu ignoro o que tem depois da vírgula, vou guardar só o 3. 3 vezes 2 dá 6. 7 menos 6, resto 1. Guardo esse resto e sigo a divisão. 3 divididos por 2 daria 1,5. Então eu pego aqui 1. 1 vezes 2 dá 2. Eu tenho o resto 1. O 1 aqui eu já não consigo dividir mais por 2, então eu paro aqui. Agora, o meu número binário, ele é formado a partir dos restos dessa divisão. Então, ela vai formar aqui com esse 1, com esse 1, esse 1, esse 0 e esse 1. De baixo para cima, como está representado aqui por essa seta. Então, por exemplo, o 29 representado em decimal seria como o 1, 1, 1, 0, 1 em binário. Então, vamos fazer um exemplo aqui, 2, na verdade, para ficar bem claro essa questão de como funcionam essas divisões. Então, eu tenho agora o 19 e eu preciso converter ele para binário. Então, eu vou pegar 19. O que eu tenho que fazer? Divisões sucessivas por 2. Então, eu vou dividir aqui. Como é meio grande essa linha aqui, vai atrapalhar depois. Eu vou colocar ela menorzinha. Então, eu pego o 19 e vou dividir por 2. Tá? 19 dividido por 2 daria 9,5, 9,5. Eu vou ignorar o que tem depois da vírgula, vou pegar só a parte inteira. Então, eu vou pegar só o 9. 9 vezes 12 dá 18. 18 menos 19, aqui eu tenho 1 de resto. Eu vou guardar esse resto 1 aqui. E eu sigo a divisão aqui com o restante do resultado que deu. 9 de novo agora dividido por 2. 9 dividido por 2 daria 4,5. Tá? Eu vou ignoro a parte da vírgula e fico só com o 4. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, eu tenho o resto 1 aqui de novo. Guardo esse resto 1 para depois. E sigo a divisão. 4 divididos por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Eu tenho aqui resto 0. Guardo esse resto 0 aqui que eu vou usar ele depois para formar meu número binário. 2 divididos por 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2. 2 menos 2, resto 0. O 1 aqui eu já não consigo dividir por 2 mais, então eu guardo ele e encerro a minha divisão. Como que forma agora o meu número binário? Eu vou pegando esses dígitos aqui de baixo para cima, os valores que sobrou de resto. Então, o 19 na base 10, ele vai ser a mesma coisa que 1, 0, 0, 1 e 1, que são os valores de resto que eu tive aqui, ó, 1, 0, 0, 1 e 1. Tá? Então, esse valor aqui, 10011, ele está na base 2, ele é a mesma coisa que o 19 na base 10. Beleza? Então, essa é a forma de fazer a conversão de decimal para binário, utilizando essas divisões sucessivas por 2. Vamos fazer mais um exemplo aqui, para ficar bem claro. 35, eu preciso converter ele agora em binário. Então, eu está na base 10, eu tenho que fazer as divisões sucessivas por 2. Ficou meio estranho esse 35 aqui. Vou colocar aqui 35, vou começar a fazer as divisões por 2. 35 divididos por 2 daria 17,5. Eu vou ignorar o que tem depois da vírgula, vou guardar só a parte inteira. Então, vou guardar aqui o 17. 17 vezes 2 daria 34. Eu vou ter resto 1 aqui. Vou guardar esse resto 1. E sigo as divisões aqui. 17 dividido por 2 daria 8,5. Ignoro a parte da vírgula, vou guardar só o inteiro. 8. 8 vezes 2, 16. 17 menos 16, tem o resto 1. Guardo esse resto. E sigo a divisão. 8 divididos por 2, 4. 4 vezes 2, 8. Resto 0. Fechou, guardei esse resto aqui para depois. E sigo a divisão. 4 divididos por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Resto 0. Guardei esse resto. 2 divididos por 2 eu tenho 1. 1 vezes 2 é 2. 2 menos 2, 0. O 1 eu já não consigo dividir por 2 mais, então eu guardo ele também. E agora eu preciso formar meu número binário. Terminei as divisões. Lembrando, eu sempre pego de baixo para cima, tá? Essas divisões. Então o número binário 35 em binário vai ser o 1, 0, 0, 0, 1, 1. Tá? Então, esse número aqui em binário é a mesma coisa que o 35 na base decimal. Basicamente, o processo de fazer as divisões sucessivas é dessa forma. Pessoal, deu para entender? Ficou claro?
Sim. Beleza. Então vamos para a próxima. Então lembrando, a gente usou aqui a notação posicional para eu converter de binário para decimal. A divisão sucessiva eu converto de decimal para binário. E aí eu tenho a última regra aqui que pode ser usada para os dois tipos de conversão, tanto de binário para decimal quanto de decimal para binário, que é a chamada regra da régua, tá? Eu costumo, quando eu preciso fazer esse tipo de conversão, a regra que eu mais uso é essa aqui. Eu acho a mais simples de fazer. Porque ela pode ser usada, como eu falei, para converter dos dois jeitos. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é eu crio uma régua com os pesos que eu tenho em cada uma das posições do sistema binário. Então, por exemplo, a primeira posição do sistema binário, ela equivale a 2 elevado a 0, que é o 1. A segunda posição do sistema binário é 2 elevado a 1, que é igual a 2. A terceira posição, 2 elevado ao quadrado, que é 4. A quarta posição, 2 elevado ao cubo, que é 8. Aqui é 2 elevado à quarta, aqui é 2 elevado à quinta. E por aí vai. Eu posso crescer essa régua caso eu precise. Lembrando que o dígito com 2 elevado a 0, ou com o valor 1 aqui, é sempre o LSB. E o dígito lá, aqui nesse caso, com 2 elevado a 5, é o MSB. Tá? O que eu faço agora? Eu tenho esse número aqui para converter, ó. Eu quero converter ele usando a regra da régua. O que eu faço? Eu pego cada um desses dígitos desse valor e eu posiciono cada um deles na sua respectiva posição da régua. Só que aqui tem um cuidado. Lembram que o nosso valor em binário, sempre o primeiro dígito da direita aqui é o LSB. Então, esse cara é o LSB. E esse primeiro dígito aqui da esquerda, ele é o MSB. Então, se eu vou posicionar esse valor em binário aqui na régua, eu tenho que posicionar ele de forma inversa, porque a régua está aparecendo aqui o LSB como primeiro dígito e MSB como último, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, do dígito menos significativo ao mais significativo e eu vou posicionando eles aqui na régua. Então, percebam, ó, eu tenho aqui o LSB, aí o próximo dígito é 1, 1, aí depois eu tenho 0, 0 e 1. Vocês perceberem, o valor aqui está invertido do que o valor binário aqui em cima. Agora, como que eu faço a conversão, então? Posicionando esses valores na régua, eu vou pegar as posições da régua onde eu tenho o dígito 1 e eu vou somar o peso que eu tenho em cima lá. Então, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu apagar só esses rabiscos que eu fiz. Então, eu tenho aqui, nesse primeiro dígito, eu tenho o valor 1, o peso dele é 1. Então, eu vou somar aqui, ó, 1. O segundo dígito, eu tenho 1 também, e o peso dele é 2. Então, eu vou somar o 2 aqui embaixo também. Terceiro dígito, ele é 1, e ele tem o peso 4. Então, eu vou somar o 4 aqui. O outro dígito é 0, então eu não somo esse peso. O próximo dígito é 0 também aqui, eu não somo esse peso. E o último dígito eu tenho 1, o peso é 32. Então, eu vou somar aqui o 32. E aí eu chego no resultado final, que é a conversão desse dígito aqui, desse valor em binário, que é igual ao 39 na base decimal aqui, tá? Vamos fazer um exemplo aqui só para ficar bem claro. Então, eu tenho esse valor aqui para converter, tá? Ele está em binário, eu quero converter ele em decimal utilizando a regra da régua. O que eu vou fazer? Eu tenho que pegar cada dígito desse e posicionar na régua. Lembrando que eu tenho que pegar ele de trás para frente. Então, eu vou pegar aqui 1, 1, 0, 1, 1. Aqui sobrou. Então, eu posso esquecer essa parte da régua aqui, porque sobrou um dígito, certo? É a mesma coisa que eu tivesse um 0 aqui. Então, ele não vai somar. O que eu vou fazer agora? Cada dígito onde eu tenho o valor 1, eu vou somar o peso dele. Então, no primeiro dígito aqui eu tenho 1. Então, eu vou somar o 1. Mais. No segundo dígito eu tenho 1. Então, eu vou somar o peso 2 ali em cima. 2. Aqui é 0. Então, eu ignoro esse peso. Esse 4 aqui eu não vou somar. Aqui eu tenho 1. Então, eu vou somar mais aquele peso ali. Mais 8. E aqui eu também tenho 1. Então, eu vou somar mais o 16 também. Essa somatória aqui é igual àquele valor lá, só que representado na base decimal. Então, 16 mais 8, 24. Mais 2, 26, mais 1, 27. Então, aquele número em binário aqui em cima, ele equivale ao 27,
representado na base 10. Então percebam que a regra da régua é bem mais simples da gente fazer. Ah, professor, se eu tivesse um número maior, eu teria que incluir novas colunas aqui nessa régua, aumentar ela, que abrangesse todo o número de dígitos daquele número binário. Então eu tenho um número aqui que é maior, por exemplo. Ó. Então percebam, a régua aqui aumentou um dígito. Ó. Então o que eu tenho que pegar? Um número do contrário aqui, de trás para frente, e posicionar na régua. Então eu tenho o dígito 1, 1, 1, 0, 0, 1. O dígito 64 que foi adicionado aqui não tem nada. Ignoro ele por enquanto. Mas como eu falei, eu poderia aumentar se o número binário ali fosse maior. O que eu tenho que fazer agora? Eu pego todos os pesos onde eu tenho o valor 1 e faço a somatória. Então eu vou somar o peso 1 aqui, porque eu tenho o valor 1. Vou somar o peso 2, vou somar o peso 4. O 8 eu não somo porque eu tenho 0. 16 eu não somo porque eu tenho 0. E vou somar o 32. Então vai ser 1 mais 2 mais 4 mais 32. Isso dá igual a 32 mais 4, 36, mais 2, 38, mais 1, 39. Então, aquele valor lá em cima, em binário, é igual ao 39, representado na base 10. Beleza? Então, esse eu acho um processo mais simples. E o que é legal da regra da régua é que a gente consegue fazer o processo contrário também. Então, por exemplo, eu tenho esse valor aqui agora, ó, 114, só que ele está na base 10. Ele não está na base binária. E eu quero converter ele agora para o binário. Eu posso utilizar a regra da régua também. O que eu tenho que fazer? Vou criar uma régua lá com alguns valores. Então eu criei aqui a régua até o número 64, que é a mesma coisa que fosse 2 elevado à sexta, se eu não me engano. Se eu colocasse mais uma coluna nessa régua aqui, seria o 2 elevado à sétima, que daí seria 128, o peso. O 128 já seria maior do que o 114 aqui que eu quero converter. Então eu não preciso usar uma próxima coluna nessa régua. Então por isso que ela foi aqui só até o 64. Agora o que eu tenho que ir fazendo para fazer essa conversão? Eu tenho que ir somando esses pesos aqui de forma a chegar no 114. Cada peso que eu somar, eu vou marcar aqui embaixo com o dígito 1. Então, por exemplo, o 64 aqui, ele me leva mais próximo do 114, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou marcar o número 1 aqui. 64 menos 114 ainda sobra 50. Então, eu ainda tenho que chegar lá. Mas o 64 vai ser utilizado nessa somatória. Se eu pegar o 64 mais o 32, eu vou para 96. Ou seja, eu estou chegando mais próximo do 114. Então, eu vou marcar 1. E somei lá o 32. Então, eu já tenho 64 mais 32, 96. Se eu pegar agora o 96, que eu já tinha, mais o 16, eu vou para 106, 112. É isso, né? Deixa eu pegar a calculadora aqui para confirmar. 96 mais 16, eu vou para 112. Ou seja, cheguei mais perto do 114, vou marcar o 16 também. Se eu somar 112, que é o que eu tenho com a somatória desses três pesos aqui, com o 8, eu vou para 120. Então eu ultrapasso o 14. O que eu vou fazer aqui? Eu marco como 0 aqui embaixo, ou seja, eu não estou somando 8. Se eu pegar o 112 que eu tenho, com a somatória desses três pesos aqui, e somar com o 4, eu vou para 116. Passei o número aqui. Então também não vou somar o 4 e eu preciso marcar 0 aqui embaixo. Se eu pegar o 2, eu tenho 112 mais 2, 114. É exatamente o valor que eu preciso. Então eu vou marcar 1 aqui, somo esse. Se eu somar 1, eu vou ultrapassar. Então 1 eu não somo e marco como 0. Agora, para eu pegar esse valor, eu tenho que pegar também do sentido contrário aqui, ó. Então, para formar, vai ser 1, 1, 1, 0, 0, 1. Esse valor aqui, na base 2, é igual ao 114 na base decimal. Beleza? O que é o detalhe aqui? Não pode esquecer que esse cara aqui é o MSB, que é o último dígito da régua, e esse aqui é o primeiro. E na hora de eu montar o número dígito ou o número em binário aqui, o MSB é sempre esse, cara. Então, esse é o MSB e esse é o LSB, como eu tinha explicado para vocês antes lá. Então, por isso que na hora de eu montar o valor, ele tem que ser invertido. Vamos pro próximo. Professor, ali naquela última não teria que ter o 0 no final? Não precisa. Ué. Nossa, eu apaguei, cara. Aqui, mas na verdade ele ficou assim, né? 1, 1, 1,
0, 0, 1, 0. Como esse 0 aqui é o último dígito... Ah, não, precisaria sim, eu esqueci. 1, então seria 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Ainda bem que você me falou. Eu tinha esquecido de colocar ele. Lembrando de novo, então esse aqui é o LSB e esse é o MSB, tá? A única coisa que eu esqueci é de colocar aquele 0 ali que faltou. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui para ficar bem claro. Então eu tenho 47 e eu quero converter ele para binário. Então a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer é montar a régua. Então eu vou montando a régua com todos os pesos. Percebam, eu montei aqui até o 2 elevado à quinta. Se eu colocasse aqui o 2 elevado à sexta, seria 64, que já ultrapassa o valor que eu estou querendo converter. Então eu não preciso aumentar minha régua além do 2 elevado à quinta ali, além do sexto dígito aqui, tá? Feito isso, criei a régua, agora o que eu tenho que pegar? Vou pegando sempre do dígito mais significativo até o menos e somando os valores dos pesos até eu conseguir chegar no 47. Os valores que eu somar, eu marco 1. Então o 32 me leva mais perto do 47, então eu vou marcar 1 aqui. Então já tenho 32. Se eu colocar o 16, eu vou para 48, ou seja, ultrapassei o valor que eu quero. Então eu não vou somar o 16, vou marcar 0 aqui. Então o 16 não está sendo somado. 32 mais 8, eu vou para 40. Cheguei mais perto do 47, então eu vou somar ele. Então o 8 está sendo somado. Eu já tenho 40. Vou somar com 4, eu vou para 44. Chego mais perto do 47, posso somar ele também. Tenho 44, mais 2, eu vou para 46. Então eu vou somar o 2 também. Então eu boto 1 aqui embaixo. E eu vou ter que somar o 1 aqui também para chegar no 47. Beleza, agora para formar o número binário eu sempre pego invertido. Então eu vou pegar o 1, aí depois o 0 e o resto é 1. 4 dígitos 1. 1, 1, 1, 1. Então esse número aqui, em base 2, é a mesma coisa, é a representação do 47 em base 2. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão das conversões? Deu para entender certinho ali o processo de fazer, usando aquelas 3 técnicas? Então, beleza. Como eu falei, a gente não vai entrar nas conversões dos outros sistemas, tá? Então a gente vai parar por aqui hoje e eu vou postar para vocês lá no Google Class uma lista de exercícios onde vocês vão ter que fazer essas conversões, usando esses 3 métodos. Então eu vou indicar nos exercícios lá quando que é para usar a notação posicional, que é aquilo que eu falei para vocês. Então a gente pega basicamente para converter de binário para decimal. Aí eu tenho as divisões sucessivas para converter de decimal para binário. E aí eu tenho a questão da regra da régua que eu posso usar para os dois, tanto de decimal para binário quanto de binário para decimal. E eu vou postar essa lista de exercícios para vocês lá. E aí vocês vão ter então essas 2 próximas semanas aí para fazer. Essa semana e a semana que vem. E aí, lembrando que na aula da semana que vem, eu vou estar disponível para vocês daí para tirar dúvidas, beleza? Antes de vocês saírem, deixa eu só tirar um print aqui de quem são os presentes na aula. Deixa eu parar de apresentar aqui, só porque senão vai ficar... Só um minutinho. Beleza, pessoal. Consegui tirar os prints aqui de quem estava presente na aula de hoje. Se ninguém tiver nenhuma dúvida a mais em relação a essas conversões, vocês estão liberados por hoje. Só lembrando que daí depois, de tarde, eu posto para vocês lá a lista de exercícios para vocês começarem a fazer daí, beleza?